Joãozinho Ribeiro, poeta, compositor e político no melhor sentido da palavra. O senhor falou no final do bloco em representatividade. O Brasil sofre uma crise disso a nível nacional muito séria. O senhor, como é que você está olhando assim o horizonte nacional de eleições de 2018? Por tudo que nós já conversamos e compartilhamos, eu tenho a firme convicção que há um perigo rondando a nação em relação à crise de representação, ou seja, dela se aprofundar mais ainda. Primeiro, pela esculhambação que se tornou o nosso sistema partidário, né? Uhum. Um sistema que tem 28 partidos hoje com representação no Congresso atual, e que tem 35 partidos registrados legalmente no TSE, e às vezes eu faço a seguinte pergunta: eles estão representando quem? Né? De há muito, eu entendo que, apesar de a gente ter defendido sempre a liberdade de organização, né, tanto partidária como fora desse ambiente, mas eu acho que tem limites para todas essas questões, né? Por exemplo, a construção de um partido hoje no Brasil se transformou numa fábrica, né, numa usina de apropriação de dinheiro público, né? Uhum. Seja por venda de vagas, né, nas eleições, seja por venda de horário eleitoral, que a gente sabe que isso acontece mesmo, né, da propaganda política, entre aspas, dita gratuita, né? E também por espaços de poder em negociação que, Américo, para mim, já não representam em nada os segmentos sociais e politicamente organizados ou não, que é a função numa democracia representativa dos partidos políticos. Né? Eles não são legítimos, eu diria isso? Nesse sentido, não, porque tem partido que não... Antigamente a gente sabia, por exemplo, o partido representa os interesses e tem dos empresários de determinados segmentos, ou então de trabalhadores de determinada região, comunidade, e isso aí se transformava num programa. Mas se você for ver a maioria de pegar programas de partido para ler, quase todos hoje defendem, guardadas as devidas particularidades, muitas questões semelhantes, mas defendem no papel, no estatuto, no programa. Mas na prática, na prática, as bancadas formadas no Congresso, elas são muito mais legítimas do que o partido. A bancada ruralista, a gente sabe claramente o que ela defende. A bancada da bala, a gente sabe exatamente o que ela defende. Elas são muito mais verdadeiras do que os partidos. Do que os partidos, porque funcionam como se partidos fossem no formato de bancadas. E o pior é que isso envolve negociações perigosíssimas que vão desde os credos e crenças religiosas e fundamentalistas até a destruição do meio ambiente. Quer dizer, eu negocio meu interesse com o seu interesse, seja ele religioso ou seja econômico. Dependendo dessa aprovação, eu formo maiorias eventuais e contingenciais e depois nós voltamos cada um para sua casa e a nação que se. O artista, ele é naturalmente um otimista. Com que nível de otimismo o senhor olha o futuro imediato do Brasil? O Zé Cabaleiro, que é um grande amigo meu e parceiro também de música, quando a gente militava aqui junto em movimentos culturais, tal, de resistência cultural, etc., ele tinha uma frase que costumava me rotular quando a gente ia fazer reunião, que aparecia. Ele disse: lá vem um Joãozinho carregando a sua insuportável esperança. Eu acho que não tinha nada para caracterizar melhor, porque eu sempre fui uma pessoa assim, perseverante nas coisas que eu acredito, né? Embora eu saiba do grau de dificuldades, eu não seja mais já um cidadão com 60 e poucos anos, eu já vivi as eras do grande sonho, né, e também das grandes decepções, mas o país que nós temos é esse e não vai ser diferente. As mudanças que nós tivermos
vai ser com esse país que nós estamos ajudando a construir. E alguns também ajudando a destruir, né? Mas eu acho que essa construção é coletiva e tem de caber todo mundo. Inclusive eu advogo, reitero, que mesmo meus piores adversários, digamos assim, tem de ter espaço para ser ouvido. Mesmo o surgimento de uma direita quase fascista, quase não, fascista que está surgindo no Brasil, teria que ter espaço? Eu tenho uma dificuldade. Não, aí nós temos de fazer uma diferença. Por exemplo, eu entendo que nesse espectro de discussão cabem naturalmente ideias que não são as minhas, claro, porque senão não caberiam diferença, né? E temos que respeitá-las. Respeitá-las. Agora, eu vejo o seguinte, desde que as propostas que estejam aí são propostas que permitam, mesmo que não sejam as minhas, que eu também seja ouvido. Ou seja, que não permitam a negação do outro. Então, as experiências fascistas que nós tivemos e totalitaristas, sejam elas das experiências como a Alemanha nazista ou mesmo a ditadura do Getúlio Vargas aqui, que nós tivemos aquele período terrível, né, do Estado Novo, ou seja a experiência do Mussolini na Itália, ou seja mesmo o terrível totalitarismo também na União Soviética, que nós também não podemos esconder nada disso aí. O que a gente não pode defender é que se instaure regime onde a liberdade de expressão e de organização seja suprimida. Então, para mim, esse é o limite. Então, para mim, por exemplo, é crime não só praticar o aniquilamento do outro e o fechamento de congresso ou de partidos políticos e não permitir a liberdade de expressão, não é crime só praticar isso. Para mim, como professor de Direito Constitucional, também eu acho que é crime pregar essa apologia. Porque quem está pregando isso está, em tese, está dizendo que vai fazer. Sim. Né? Se eu digo que eu tenho de fechar o Congresso e estou concorrendo à presidência, eu estou agredindo o Estado Democrático de Direito. Né? Então, nesse sentido, eu acho que qualquer segmento, organização partidária que defenda essas aberrações, eu acho que o regime democrático tem que ter seus próprios mecanismos para que... Para coibir isso. Para coibir. Veja bem, a eleição... São ovos da serpente. Sim. A eleição de 2014, Aécio, Dilma, ela acirrou os ânimos, a coisa ficou a um ponto de famílias brigarem entre si, de amigos velhos se afastarem. Uma eleição, se agora, 18, se radicalizar a esquerda e a direita, o senhor vê isso com preocupação? Porque há um clima de ódio latente pelas WhatsApps, por aí, a coisa é meio muito visceral, a coisa é forte. Américo, na verdade, eu entendo que, por incrível que pareça, tudo isso começou a se acirrar naquelas manifestações de 2013. Sim. 2014 foi a gota d'água, porque 2014 era a eleição, né? E depois daquelas manifestações que acabou juntando numa mesma passeata, num mesmo local, radicalismo de esquerda, radicalismo de extrema-direita, e a gente se lembra daquelas grandes manifestações que aconteceram. Tudo isso desembocou em 2014, que é nesse processo acirrado, e que recentemente eu vim descobrir que grande parte disso se deu também com o uso da internet. Né? Como o senhor está vendo a internet eleição de 18? Justamente, nós vamos viver a primeira eleição onde o que se chama de impulsionamento pago, né, da propaganda eleitoral na internet está sendo autorizado pela lei. Não sabemos aonde isso vai desembocar. Porque tem a propaganda subliminar, né? Não, e também porque até a última eleição o Tribunal Superior Eleitoral não permitia propaganda paga na internet. Era crime eleitoral. Não era, mas agora está permitido, desde que seja paga. Né? E aí eu acho que vai haver o desequilíbrio que a mudança na legislação fez, não permitindo que pessoa jurídica
financiasse a eleição diretamente. Mas com a internet vai haver um desequilíbrio grande, porque quem tiver mais possibilidade de comprar os espaços, né, vai ter mais espaço. E o pior é que com esse descontrole que está provado de dados, né, na internet, você vai poder montar vários perfis falsos, né, e a desinformação e o fake news, né, Sim. que imperou, a gente já sabe, em 2 processos, já está comprovado na eleição do Trump nos Estados Unidos e no plebiscito que teve na Inglaterra, né, o Brexit, né? Sim. Aqui no Brasil, como é que controle isso vai ter? Para mim, isso é uma questão também perigosíssima de acirrar o que nós acabamos de falar. O discurso do ódio, né? Que é perigoso. Que é perigoso, que faz com que a sociedade se divida de uma forma brutal. E uma coisa que está me preocupando muito no momento também é que não se está discutindo nas grandes plataformas de discussão aí dos pré-candidatos a questão dos juros, a questão da economia, está se discutindo a violência e criando um clima de medo, né? Como se segurança fosse a resolução de todos os países e a causa, né? A causa de todas as desigualdades que nós temos, né? Então, outras questões mais sérias estão sendo jogadas para baixo do pano e se criando um clima muito perigoso. Primeiro teve o clima da demonização da política, Sim. né? A Lava Jato sem limites, né? Fez o que os americanos jamais fariam com suas empresas, né? Fazendo aquela velha comparação, né? Jamais pegariam a bacia com água suja e jogariam fora com o bebê dentro. Sim. Né? Considerando aqui que o bebê seriam as empresas, né? Sim. Poupa as empresas, pune as pessoas físicas que devem ser punidas, né? Mas preserva os empregos, né? E a criação de novos postos de Você trabalho. acha que a Lava Jato, ela, em algum instante, ela se politizou? Eu acho que do meio da Lava Jato em diante, ela não só se politizou, como ela se personalizou, né? Isso é muito ruim, porque a justiça ela deve ser impessoal, né? Muito menos partidarizada, que é pior, né? E também ela tem que ser estritamente ligada ao direito. Nosso segundo bloco esgotou. Eu ia esticar mais um pouquinho o papo, a gente estica no terceiro que ainda vai. Não demora, é só um instante.